Gente, Ellie Garcia falando, eu estou muito feliz e eu já quero te pedir para que você venha apertar os seus cintos, para que você venha se preparar, porque nós vamos iniciar agora oficialmente essa nova série sobre mulher sábia. Você se considera uma mulher sábia? Talvez você não se considere, mas quando você começar a participar desses vídeos, dos próximos vídeos que virão, você vai enxergar que você é uma mulher sábia. Mas você também irá enxergar que existe algumas estratégias, que existe algumas coisas que você pode fazer, se moldando de acordo com aquilo que Deus espera de nós, de acordo com aquilo que aos olhos de Deus é bom que nós façamos, e você então se tornar uma mulher ainda mais sábia. Você então aprimorar a sua sabedoria diante daquilo que Deus quer que você faça. Então vamos lá. Esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a mãe da humanidade. Quem é a mãe da humanidade? É Eva. Nós todas temos a genética de Eva. Nós todas temos. Então nós temos que aprender com a nossa mãe, né? Com a primeira mulher que foi criada. Mas antes de aprendermos com ela, eu quero te dar já uma dica. Ser sábia é nós compreendermos que Deus nos ama de uma forma assim, incondicional, de uma forma sobrenatural, e Ele não enxerga aquilo que o homem enxerga. Ele enxerga o nosso interior. Então, diante de Deus, não é a beleza física que importa, mas sim a beleza interna. Então, quando nós temos temor a Deus, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né, como primícia, nós já nos tornamos uma mulher sábia. Então, se você já é uma mulher que teme, que ama a Deus acima de tudo, parabéns, você é uma mulher sábia. Mas se você não ama Ele acima de tudo, se você não teme a Deus, então você precisa mudar isso imediatamente. Deus, ele tem que ser a primícia na sua vida, tá? Então essa é a primeira dica e já é assim uma chavinha para você abrir aí, talvez cadeados que tem te aprisionado, se desprender aí de algumas correntes, tá? Agora vamos aprender com Eva. Quem foi Eva? Eva foi a primeira mulher que Deus criou, e nós sabemos que Deus ele criou Eva porque ele disse: não é bom que o homem viva só. Então, ele foi lá e criou Eva. E ele criou Eva no intuito de Eva ser a ajudadora, a conselheira, a amiga, aquela que iria estar ali a todo momento com Adão. Então, nós temos que aprender com Eva na sua criação já. Quando Deus a criou, ele criou ela com um objetivo. E ele não a criou ela por deslize, ele não a criou por falta de opção. Não, Eva estava nos planos de Deus. Então entenda uma coisa, você que está vendo esse vídeo. Você é plano de Deus. Você não é um deslize, você não foi um acidente, tá? Você é um plano de Deus. Deus, ele te criou por um propósito. Assim como ele criou Eva para ser auxiliadora, conselheira, amiga, enfim, para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Ele também chamou você para fazer coisas específicas. E isso eu digo referente a relacionamento, isso eu digo vida profissional, vida pessoal, entre outras coisas, tá? Mas vamos focar aqui sobre sabedoria. E o que nós podemos aprender mais com Eva? Eva, ela poderia, aliás, Deus poderia ter criado Eva do pó. Mas Deus, ele criou Eva da costela de Adão para que ficasse claro para nós que nós somos unidade, que nós somos todos iguais. A mulher, ela não é inferior ao homem, porque muitas das vezes a gente pensa assim: eu fui criada da costela de Adão, então eu não sirvo pra nada. Não, eu vim depois de Adão foi por um deslize. Não, eu já disse, você não é um deslize. E segundo ponto, Deus, ele poderia ter te criado do pó, como ele criou Adão, mas ele criou nós da costela de Adão. Por quê? Porque nós somos todos iguais. Então você não é inferior ao homem, você não é inferior a qualquer figura masculina que você tenha enxergado como algo maior, como algo grandioso. Mas tem um porém. Depois do pecado de Eva, quando Eva pecou, quando Eva foi ali tentada pela serpente e ela, deslizou pecando, comendo o fruto proibido, trouxe algumas consequências para nós mulheres. E uma delas é o governo do marido sobre a mulher. Então, entenda, antes de tudo acontecer, nós tínhamos, livre acesso, nós poderíamos fazer o que
quiséssemos, nós éramos felizes, éramos livres, né? Vivíamos no paraíso, enfim. Mas depois do ocorrido, que Eva foi tentada pela serpente e comeu o fruto proibido, e isso nos trouxe consequência. Mas vamos passo a passo. Eva foi tentada, ela comeu o fruto proibido, ela levou o fruto para seu esposo, e aqui já tem uma grande lição, um grande segredo que nós aprendemos com Eva sobre sabedoria. Quando a mulher ela é sábia, quando a mulher ela se porta, né, de uma forma sábia mesmo, com um posicionamento ali de vitoriosa, ela sabe muito bem que ela consegue qualquer coisa que ela queira, qualquer coisa. Ou seja, quando ela levou o fruto para o seu esposo, para Adão, ela não precisou falar muita coisa, ela não precisou convencer Adão. Ela foi lá com um jeitinho e ela deu a maçã para Adão e Adão comeu. Mas por que Adão comeu assim sem mais nem menos? Porque ele também confiava. Então, né, com esse papel que nós temos aí de grande honra que Deus nos concedeu, que é de ser a conselheira, ajudadora, amiga, isso traz a confiança do nosso esposo sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que nós temos que usar dessa sabedoria da forma certa. Porque usando da forma errada para conseguir aquilo que diante dos nossos olhos é bom, vai nos trazer consequência. Como, Tchelle? Quando a Eva foi lá e com o seu jeitinho, com essa sabedoria, né, com aquilo que ela construiu diante de tudo que Deus entregou para ela, né, que eu já citei aqui, ela foi lá e conseguiu que Adão viesse comer o fruto proibido. Só que Adão não tinha que ter comido o fruto proibido porque isso ia gerar consequências horríveis para ambos. E aí ela usou o tal jeitinho, né? A forma certa ali, no momento errado, na hora errada, da forma errada. Como isso? Ela fez com que ele comesse o fruto proibido, né? Usando desse jeitinho que nós temos. Talvez você agora pode até parar e pensar quantas coisas você já conseguiu do seu esposo com o seu jeitinho ali, da forma de falar, da forma de chegar, né, da forma de conversar, enfim, de falar o que você tá precisando, o que você quer, você foi lá e conseguiu. Talvez até só com as palavras, né? E assim foi Eva, só que da forma, aliás, no momento errado, na hora errada, com a situação errada, que foi com o fruto proibido. Ou seja, ela levou o seu esposo a pecar, ela levou o seu esposo a deslizar, e assim trazendo consequência para ambos. Então aqui nós aprendemos uma grande lição com Eva, que é o quê? Muitas das vezes nós vamos enxergar situações, nós vamos enxergar oportunidades que aparentemente são boas, mas não são. Porque Deus ele já tinha falado o que ele esperava de Eva, o que ele esperava de Adão. Mas com uma decisão errada, com uma escolha errada, gerou consequência para ambos. Então vamos falar agora sobre as consequências, né? Em Gênesis 3,16 vem revelar o que nos foi concedido após o pecado. Como que Deus nos castigou? A mulher, ele castigou com a dor do parto, ele castigou com o relacionamento para com seu marido, e ele também amaldiçoou com a morte. Ambos também nos amaldiçoou ao educar os nossos filhos. Pois bem, antes de ela tomar a decisão errada de comer o fruto, nada disso acontecia. Nós não tínhamos problemas com os nossos relacionamentos, nós não tínhamos problemas ao educar o filho, a dar à luz, nós não tínhamos a morte. Mas, desde o momento em que ela pecou, Deus foi ali e nos castigou. Então, nós temos que entender o quê? Que toda decisão, toda escolha nos traz consequências. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, da forma que você usa os dons que Deus entregou à sua mão. Porque se nós usarmos da forma errada, nós vamos atrair para nossas vidas maldições, nós vamos atrair para as nossas vidas consequências que talvez hoje nós não temos. Mas por uma posição errada, por uma decisão errada, nós acarretamos para nós. Assim como foi com Eva. Então, cuidado. Cuidado, porque se você não usar aquilo que Deus te concedeu da forma correta, você vai sofrer muito, assim como está na Bíblia, tá? Em Gênesis 3:6 vem revelar sobre nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que quando nós exercemos a nossa vontade, quando nós pecamos, nós deixamos de lado a vontade de Deus. E isso foi quando Eva, deslizou.
quando Eva foi lá e comeu o fruto proibido. Ela deixou de lado o plano de Deus, ela deixou de lado o propósito de Deus, a vontade de Deus, e ela foi lá e fez aquilo que diante dos olhos dela era o melhor. Então nós temos que vigiar, né, nas nossas decisões, nós temos que vigiar, né, com as oportunidades que nós enxergamos, porque muitas das vezes não é a oportunidade que Deus trouxe para nós, mas são os banquetes que Satanás vem entregar às nossas vidas, para que então nós venhamos, né, sofrer as consequências da escolha errada. Por quê? Porque Satanás, ele não vai chegar para você com um homem horrível para te fazer pecar. Não, ele vai chegar com um banquete, ele vai chegar com um homem admirável, da sua forma física, da sua forma de falar, algo que admire os seus olhos, porque entenda uma coisa, Satanás, ele sabe tudo sobre você, tudo. Até as coisas que você não lembra, até as coisas que já na sua vida, na sua cabeça, na sua alma, estão no esquecimento, Satanás lembra. Então, muitas das vezes ele vai usar de estratégias de pessoas falando, usando palavras que um dia na sua infância, na sua adolescência te machucou, te feriu, porque você ouviu do seu pai e da sua mãe. Ele vai trazer pessoas para falar e isso vai acabar com as suas estruturas. Então, entenda, nós temos que vigiar, nós temos que tomar muito cuidado com as oportunidades que vêm de Deus e com as oportunidades que são banquetes de Satanás. Porque Deus, ele sempre vai nos trazer o bom também, né? Só que muitas das vezes, obviamente, nós vamos viver os desafios, nós vamos viver as aflições, e isso é bíblico. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Então nós vamos vencer. Não porque nós somos grandes, mas porque aquele que é maior está conosco. Então entenda isso. Deixa isso bem claro na sua mente. Você vai vencer porque Deus está com você. O maior aprendizado que nós temos com Eva é a sua voz soprando diante das nossas vidas, diante das nossas, né, irmãs, diante de todas nós mulheres, é que nós temos que seguir o caminho da obediência. Então é uma voz do passado que vem e chega aqui no nosso presente e que é claramente a voz para nós obtermos sucesso. É a obediência, né? É aquela frase que já dizia um sábio. O inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então nós temos que olhar o deslize de Eva, o erro que Eva cometeu, e nós temos que aprender com ele e não cometer o mesmo erro. E não acarretar para nós aquilo que ela acarretou. Nós somos descendentes de Eva, nós carregamos a semelhança de Eva, mas nós temos que aprender com os deslizes dela, nós temos que aprender com aquilo que está nas escrituras. Eu tô aqui com a minha Bíblia, com a minha espada, e aqui está tudo que nós precisamos para vencer o dia mal, para vencer os gigantes, para vencer, né, as guerras em nosso casamento. Nós precisamos estar na Bíblia. É o manual de sucesso da vida, né, no terreno aqui, obviamente. Nós somos peregrinos, nós iremos morar na eternidade. Mas por enquanto que nós estamos aqui, nós precisamos saber como guerrear as lutas que nós estamos enfrentando aqui. A porta, ela é estreita, mas nós vamos obter sucesso lá no final dela. Quando nós passarmos ali, quando nós partirmos para a eternidade, quando nós formos, né, para a glória com o nosso Senhor, eu creio fielmente que tudo isso que nós vivemos aqui nós não iremos experimentar mais, nós não iremos viver mais. Mas antes disso, nós precisamos aprender como, né, de uma forma sábia, de uma forma com estratégias do Senhor, nós vamos vencer essas guerras. Então, entenda, nós podemos vencer essas guerras. Nós podemos sim, porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que olha o nosso interior, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos faz compreender que nós somos todos iguais, que não existe inferior, não existe ninguém maior, ninguém menor, nós somos todos iguais diante de Deus. Então, que nós venhamos entender também que é muito importante nós andarmos juntos, né? Adão não estava com Eva quando ela foi tentada pela semente. Então, isso deu ali, abriu uma brecha para que ela fosse tentada pela semente e então ela viesse, né, deslizar. Se eles estivessem juntos, eles venceriam juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Então, ser sábia também é
acompanhar o seu marido, é estar com ele a todo tempo, né, estar ali na torre da vigilância, é ajudar ele a se portar da forma que Deus espera que ele venha se portar. É corrigir, é auxiliar, é também exortar, né? Exortar é o quê? Você falar o quanto que ele é bom, o quanto que ele é importante, o quanto que ele tem feito bem pra você, pra família, enfim. E entenda, use o seu jeitinho da forma correta. Porque se você não usar da forma correta, você pode destruir o seu lar. Então, entenda, a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe.